Boa tarde, começando mais uma live do Toque de Bola, live de sexta-feira, nesse horário diferente de meio-dia, para todo mundo acompanhar aí o que está em andamento, os bastidores, o que vem por aí nesse conteúdo que não para do nosso Toque de Bola, redes sociais, portal, Twitter, Instagram, página no Face, aplicativo, canal no YouTube. Não é muito fácil acompanhar tudo que o Toque de Bola vai atualizando toda hora não, mas eu tenho certeza que se você consegue acompanhar a parte do trabalho nosso, você vai ficar muito bem informado, porque tem sempre muita notícia. O Mário Crispim já entrou aqui lá de Belo Horizonte. A pergunta é, nosso Mário, já lavou a louça hoje? A louça do café está lá, te esperando. Não adianta, agora eu vou ver a live. Não, você vai ver a live, mas a louça vai continuar lá, tá? Eu não estou querendo desanimar ninguém, não, né? O nosso Marcelo Mata, professor que deu uma aula, um show, ele é professor, tinha que dar aula, mas foi um show de live na segunda-feira, já está lá no IG do Instagram, a nossa live de segunda com o professor Marcelo Mata, ele fala da educação pelo esporte e também aproveita para falar mais um pouquinho da Escola Portuguesa de Futebol, já que ele é doutor em Ciência do Desporto e fez lá em Coimbra, Portugal, aproveitando para falar um pouquinho do Jorge Jesus. Crispim está na área, se cair é pênalti. Não, se cair tem VAR. Se cair é pênalti, não, tem VAR, e aí a gente vai analisar, né? E pelo que eu conheço do histórico peladístico do nosso Mário Crispim, a chance dele simular um pênalti é grande, é muito grande essa chance dele simular um pênalti. Muito inteligente, espetacular o nosso Mário Crispim, mas para jogar bola, o Wallace Matos, olha, essa eu quebrei seu galho, hein? Estamos aí, essa crise aí, contrato de um mês, se quiser terminar o modo 2, o Tupi pode contar com camisa 10 aqui. Dá 10 a faixa, o resto você divide. Se você for treinar no Mirassol terça, você pode ser um herói nacional na quarta, hein? Né? Então, estamos contando com isso, né? Animei com a forma física do Jô ontem, que fez até gol. Então, estamos aí, não precisa estar em forma, só precisa do talento mesmo. Estamos aí. A gente estava comentando. Boa tarde, Wallace Matos. Boa tarde, seu Ivan Elias. Boa tarde a quem já está ligado aqui, o Ezequiel, galera, Luiz Carlos, Luiz Cláudio. Galera já está entrando. Vamos embalar nessa live aqui que tem bastante assunto, né? Vamos até começar com essa resenha boa, que né, não está nem na pauta específica, mas ontem, no nosso grupo lá do Toque de Bola, e tem dois aqui que eu cutuquei ontem, né, para a gente tentar lembrar as duas situações que houve no Campeonato Paulista, entre tantas, né? Primeiro, desse jogador do Mirassol, que estava lá e tal, e como houve essa flexibilidade para poder inscrever jogadores em cima da hora em função de tudo que a gente já sabe, né, foi convencido o jogador a participar da partida com São Paulo, topou, não só topou, como entrou, fez 2 gols, né, eliminou o São Paulo. Tá de novo o Fernando Diniz aí com um monte de meme, com um monte de inferno astral, já não deu certo no Fluminense, agora não está dando certo por enquanto no São Paulo, claro que não é só o Fernando Diniz, mas, né, a gente olha na beira do campo, lá o Fernando Diniz, cara, gente boa, inteligente, mas não vai. E a outra, Wallace, eu estou falando porque ontem eu perguntei tanto para o Ronaldinho, que está aqui com a gente, grande ponta, a gente já tem Ronaldinho na ponta esquerda, tem o Claudinho na direita, o Wallace, em algum tempo, o Wallace já fez alguns gols, não sei se hoje, né, na pelada, como é que tá. E também perguntei aos dois, e também no grupo do Toque de Bola, se alguém lembrava de tanto pênalti como foi no jogo do Guarani, né? Não era briga pelo acesso mais, era aquela outra briga, tipo Inconfidência lá de Belo Horizonte, onde o Guarani foi para os pênaltis e houve 30 cobranças de pênalti até que o Guarani conseguisse a vitória. Então, nessa primeira pesquisa, ainda não achamos nem com o Ronaldinho, nem com o Claudinho, mas vamos continuar insistindo para a gente achar uma situação semelhante a essa. Lembrou, puxou boleiro, mas nada também do seu lado aí, Wallace? Ninguém trouxe aí. Você lembrou de uma Copa União de pênalti de Sport Guarani?
Sport e Guarani pararam, né, na disputa, até porque ia ter aquele cruzamento contra Internacional e Flamengo depois, né, com os campeões do outro módulo, e o jogo não encerrou. Foram mais de 30 pênaltis cobrados e o jogo terminou empatado, né, a disputa de pênaltis terminou empatado, mas isso eu sei de pesquisar, de voltar na história. Eu não acompanhei. E tem o Curitiba, né, o erro lá do Campeonato Brasileiro do Curitiba, que o juiz encerra o jogo antes do final dos pênaltis, mas dá a vitória para o Curitiba em cima do América. Isso gerou uma polêmica, né? O pessoal entrou no tribunal, demorou 2 anos para poder ter a decisão, mas realmente, recentemente, eu não lembro realmente de ter visto, de ter acompanhado, não lembro mesmo não. É verdade. Do pênalti também teve aquela situação que não tem a ver com excesso de cobranças, mas que foi muito curioso também, quando o Armando Marques estava numa final entre Santos e Portuguesa, e até hoje a gente não sabe se ele perdeu a conta, o que aconteceu, e ele deu como um empate a disputa de pênaltis também. Foi uma coisa surreal aquilo, né? E o Armando Marques vai a 2, né? Como é que vai a 2 nos pênaltis? Eu sei que o jogo terminou e a gente até hoje quer saber o que aconteceu naquela disputa de pênaltis entre o Santos e a Portuguesa. Eu vou te falar. Pior que o cara aqui tinha que lavar louça, né? E a mulher falou, olha, a noite é sua, né? Lembra que a gente combinou? Mas não, peraí que eu só estou vendo uma disputa de pênalti. Aí está o tempo passando. Quem vai acreditar que o camarada ficou meia hora vendo disputa de pênalti? Não vai adiantar mostrar o vídeo. O pior é que quando terminar, o que vai estar em cima da pia? Louça. Louça para o cara lá. Deixa eu mandar agora, essa situação do Jô de fazer gol, eu também não acompanhei, assim, recentemente até já vi jogadores chegarem e jogarem. Aliás, no Campeonato Mineiro, né? O Gabriel Botão, goleiro que participou do elenco do Tupinambás, foi contratado numa quinta, viajou concentrou na sexta, nem treinou e já foi para o jogo contra o América. Infelizmente, gol ele não fez, ele acabou perdendo por 1-0, né? Tomou um gol, na verdade, o Gabriel, e depois não engatou uma sequência no Tupinambás aí, o goleiro Gabriel Botão. Curiosa a situação também, lembra, a gente deu esse furo, né? A gente deu essa informação em primeira mão, né, para o jogo. Na verdade, esse jogo foi uma quarta-feira. Não foi nem ele foi contratado na segunda, fechou no final da segunda-feira, chegou no Juiz de Fora na terça, nem treinou, conheceu os companheiros no hotel ali, apertou a mãozinha e foi para o jogo na quarta-feira, 8 horas da noite. E entre tantas coisas que aconteceram contra o Tupinambás dentro de campo, vai ser até um dos nossos temas aqui da live, a gente se lembra que quando o campeonato começou, um dos principais jogadores do Tupinambás era o goleiro. Ele sofre uma contusão aqui em Juiz de Fora no jogo com o Tombense, né? Que o Tupinambás perde. Mas na estreia, não foi? Contra o Atlético fora de casa, o Renan. Ele é no primeiro lance, né? Ele primeiro tem a falha aqui, que foi um lance até polêmico de arbitragem, onde os jogadores param e depois tem o gol. Aí ele tem aquela contusão séria, e aí acontece parecido com o que aconteceu agora. O Tupinambás tem goleiro no banco, mas não é experiente. Chega um goleiro também, muito parecido com o que aconteceu agora. Chegou num dia, foi para o bid no outro e entrou. Esse é o Gabriel. Esse é o Gabriel. E quem entra no lugar do Renan lá contra o Atlético é o Bruno Argribes, que é juiz forano, já teve passagem pela categoria de base do Tupi, estava no Tupinambás há muito tempo, e fez esse último jogo de quarta-feira e foi muito bem. Os colegas que foram a Varginha, né, a fazer a transmissão, e quem acompanhou e pôde ver os relatos do jogo, disse que o Bruno evitou uma goleada, né? Ele tomou uma goleada, né? Tomou 5 do Atlético e agora evitou uma goleada nesse encerramento de Mineiro para o Tupinambás na última quarta-feira, derrota por 1-0 para o Boa Esporte. É verdade. Para quem está entrando agora, essa é a live de sexta do Toque de Bola. Um abraço para a Dona Suade, para a Miriam, para o Ezequiel, para a Itaciana, para a Cláudia, para o Pedro Ivo, Pedro Henrique, grande Pedrão,
Carol Toledo, todo mundo ligado aqui no Toque de Bola. O que saiu agora, antes de voltar aqui para o nosso basquetinho local, foi a questão do Paulista, né? Saiu a tabela da semifinal do Paulista. Deixa eu só dar uma pescada aqui. Com as Paulista... semifinais que só tem de grandes, entre aspas, né? Assim, chamados clubes grandes, Corinthians e Palmeiras, porque depois do São Paulo ter sido eliminado pelo Mirassol, foi o jogo que teve mais repercussão até agora. Ontem o Santos jogando na Vila contra a Ponte Preta, vencia o primeiro tempo por 1-0. O Marinho, né, que é bom de bola, mas é meio atolado, não tem como. Deixou o braço numa dividida, já tinha cartão amarelo, foi expulso. E aí, né, ficou aquela expectativa como seria o segundo tempo. Segundo tempo, a Ponte, né, passou por cima do Santos, ganhou de 3-1 e ficou, então, com essa outra vaga. Destacar, Ivan, o preparo físico da Ponte, tá? A galera que voltou ao mesmo tempo, aí assim, não tem desculpa, né? O Diniz chegou a falar que o Red Bull pode ter voltado antes do Bragantino, que treinou, parou e voltou, podia ter vantagem. Quem levou vantagem foi o pessoal da preparação física da Ponte Preta, que correu muito mais que o Santos, muito mais mesmo. Quando o jogo estava equilibrado, quando estava perdendo o jogo, a Ponte Preta já tinha uma postura mais agressiva, foi para cima do Santos, conseguiu o empate, se fechou depois de conseguir virada e sair em contra-ataque toda hora na cara do gol. Então todo mundo aguentou. Realmente, isso pode cobrar o preço no domingo, né? No domingo joga no Allianz Parque, às 7 da noite contra o Palmeiras. Antes ainda tem Corinthians e Mirassol na Arena Corinthians às 4 da tarde, os dois jogos no domingo. Ninguém tem vantagem, né, Ivan? A vantagem, entre aspas, é jogar em casa no Campeonato Paulista. Se empatar, vai para os pênaltis. Mas a Ponte Preta, realmente, o destaque da Ponte Preta está na comissão técnica. O pessoal da preparação física conseguiu aprontar eles para esses jogos da reta final. Muito bem, Ponte Preta 100% de aproveitamento até agora no Campeonato Paulista. Claro que os favoritos são Palmeiras e Corinthians, até pela potência financeira, mas Mirassol e Ponte Preta mereceram muito a classificação de cada um. E o regulamento lá em São Paulo é muito doido, né? Consegue ser, por incrível que pareça. Nós vamos falar aqui uma coisa, o cara vai falar, não é verdade, é verdade. Ele consegue ser pior do que o de Minas e do Rio de Janeiro. Consegue. Ninguém joga entre si, joga tudo misturado. A Ponte Preta estava quase para cair no fim de semana, né? A Ponte Preta se classifica, entra como azarão, ganha do Santos, mas é um regulamento muito doido. Parece que eles perguntam assim no arbitral, quem tem aí o pior tipo de regulamento? Né? Aí entra esse. Esse é genial, como é que ninguém pensou nisso antes? E esses estaduais estão fazendo campanha contra, igual TV aberta, né? O estadual está tão ruim que está parecendo a TV aberta. Ela fica tão ruim para forçar você a comprar a TV e ter que pagar a assinatura. O campo da Caldense, o gramado, Ronaldinho está pedindo para sair. Não, ficamos sem ponta esquerda. Ficamos sem ponta esquerda. Sudeste tá Miguel, Ronaldinho. Não pode sair, não. Nós estamos com 14 do primeiro tempo. Pelo amor, um grande abraço para o Ronaldinho. Valeu para ele. Vamos falar então do nosso matéria que a gente acabou de postar agora. E aí a gente aproveita com o Wallace para falar que a gente tem conteúdos exclusivos no nosso aplicativo, né? A gente tem o portal, tem o Twitter, tem o Face, tem o Instagram, tem o canal no YouTube. E a gente, com isso tudo, a gente tem também conteúdos exclusivos, né? Então, hoje, pouco antes, uma meia hora talvez antes da live começar, a gente postou a reportagem que o Wallace fez sobre qual a estratégia que o Tupinambás vai defender ou vai adotar para tentar não cair. Claro que aí já estamos falando de tapetão, de fora do campo, porque em campo, né, a campanha do Tupinambás, infelizmente, é indefensável, sem dúvida. É uma das piores campanhas da história do Campeonato Mineiro. Não ganhou, né, sofreu gol demais toda hora, goleada, saldo negativo. E para baixar essa matéria, para acessar essa matéria, baixar o aplicativo do Toque de Bola, isso pelo celular, não paga nada, pode ser, né, independente do seu celular, formato celular, se é iPhone, se não é, dá para baixar no Google Play,
dá para baixar na Apple Store, é muito rápido, né? Não tem, não tem o saco de ficar lá tentando fazer, não vai te pedir nada, CPF, né? A gente pode te pedir um dinheiro, eu te pedi, o Wallace te pediu, o Pedro, né? O Pedro está com vontade de comer sanduíche, eu não sei quanto, né? Para bancar o sanduíche do Pedro tem que ser um dinheiro alto, né? Porque, né? Mas a gente não vai entrar em detalhes agora. Então tá lá no aplicativo, como é que esse tapetão dá um spoilerzinho aí para nós, Wallace? Exatamente, Ivan. Quem acompanha o Toque de Bola, e o Adilson Massa também está falando aqui que quer dinheiro, o seu cachê vem depois de segunda-feira que ele vai fazer a live com o Pedro, né? Aí tem que combinar o cachê aí, que isso é com o chefe, não é comigo. Não. Mas quem acompanha o Toque de Bola, Ivan, já viu que essa intenção do Tupinambás, ela vem anterior à volta do Campeonato Mineiro. A intenção e a palavra do Cláudio Dias, vice-presidente de futebol, já sempre foi muito clara. Se esse campeonato voltar nas condições que a gente está prevendo, está vendo que com a alteração de equilíbrio técnico, com o prejuízo financeiro para os clubes, e realmente o âmbito, o cenário que se desenhou nessa volta do Campeonato Mineiro, o Tupinambás iria à justiça buscar os seus direitos mesmo antes da volta. Então, isso está desenhado desde então. A gente vem acompanhando o Toque com matérias exclusivas, com o dia a dia. Eu até brinquei com a minha família aqui, falando que teve mais notícia de bastidor e de movimentação do que se tivesse o campeonato rolando, porque aí é campo e bola, a gente vai falar do cara contundido, a gente vai falar do esquema tático, por que perdeu, as falhas, mas não tinha bola, então a notícia toda no WhatsApp aqui, na apuração, na ligação para o dirigente e na quantidade boa e confiável de fontes que a gente tem. Então o Toque de Bola foi esse tempo todo e está sendo, e como sempre, a gente tem muita gente que a gente conversa para poder fazer e fechar essas matérias e fechar essa repercussão, e a gente deu lá atrás, a gente voltei aqui nas matérias, achei matéria da gente já em abril falando sobre esse assunto. Então, você que acompanha o Toque de Bola está ligado nisso, e agora a gente esmiuçou para você, baixa o aplicativo, você vai ver a estratégia do Tupinambás no STJD. O STJD, que é a última instância, a instância máxima de justiça do futebol brasileiro, e o Tupinambás vai até o STJD mesmo, com o advogado Alexandre Franco, para poder tentar permanecer, na verdade, evitar que tenham rebaixados no Campeonato Mineiro de 2020. Usando o exemplo da Federação Gaúcha, usando o exemplo da Federação Sergipana, usando o exemplo de outras federações que decidiram administrativamente que não haveria o rebaixamento nessa temporada por eles. E também usando exemplos jurídicos. Por quê? No Rio de Janeiro, foi assim. No Rio de Janeiro, o TJD do Rio, ele estabeleceu que não haveria rebaixamento por conta do recurso dos times que foram rebaixados. Na verdade, estavam em vias de ser rebaixados, eles conseguiram uma liminar e o TJD confirmou, a Federação Carioca disse que iria cumprir. Em Santa Catarina, a mesma coisa. Os times que estavam correndo risco de rebaixamento entraram no tribunal, e o tribunal aconselhou, né, e na liminar já aconselhou a Federação Catarinense a não haver rebaixamento. E a Federação Catarinense acatou. A primeira federação a terminar o seu estadual, a declarar encerrado, a Amazonense, do Manaus, do Wellington Fajardo, decidiu terminar e não declarar nem campeão nem rebaixado. E o rebaixamento já é algo consolidado, todos os clubes concordaram que não haveria rebaixamento. Ainda tem uma polêmica aí sobre o título, mas isso vai ser decidido depois de uma reunião futura. E a Federação Goiana, foi sugerido pelo Goiás, o maior clube do Goiás, que se volte o campeonato em dezembro, né? Isso já está mais do que acertado, provavelmente eles vão voltar entre dezembro e janeiro, já preparando para a próxima temporada, para o outro estadual que deve começar também logo na sequência, em fevereiro, assim que terminarem os campeonatos nacionais. E o Goiás, o Clube Goiás, pediu para não haver rebaixamento esse ano. E também, quem não quisesse voltar, quem quisesse abandonar o campeonato e não desistisse do mata-mata, que seriam as decisões, também poderia decidir sem prejuízo, que a gente sabe que nos regulamentos da
essa punição. Então, realmente, entre federações, justiça e até os clubes de futebol estão concordando com essa atitude. Parece que a Federação Mineira e a Federação Paulista são as únicas duas do Brasil inteiro que querem manter rebaixamento, querem manter mata-mata, que os clubes não possam abandonar. Então, essa questão vai ser juridicamente decidida. O Adilson, né? Aproveitando aqui, agradecer o Adilson, o Basileu, os amigos do Panatron que também acompanham sempre as nossas lives. O Adilson vai estar com a gente segunda-feira, 19h, né? Para falar exclusivamente sobre as novas regras do futsal. O Adilson, que é dirigente hoje do quadro nacional do futsal, né? Foi árbitro também do futebol de campo, a gente já sabe do retrospecto dele. Então, segunda-feira, 19h, as novas regras do futsal. Se você tem alguma curiosidade, de repente pode até deixar aqui uma pergunta, ou então, quando o vídeo subir lá para o IG do Instagram, naquela área de comentários, deixa uma pergunta lá para o Adilson, né? Agora, se você é muito ruim de bola, essa nova regra acho que não vai resolver, tá? Né? Que o cara fala, eu vou jogar melhor? Não. Aí a gente não tem como, né, fazer isso, mas tirando as brincadeiras, o Adilson está comentando, e aí eu vou engatar para o Wallace uma pergunta também, que já tem matéria no Toque de Bola, a gente falar um pouco mais. O Adilson está falando, tomar como exemplo porque os tribunais estaduais não tornam a medida uma jurisprudência. Tomara que o STJD analise e julgue favorável à legitimidade do momento. E ainda falando que nada contra o regulamento que foi feito sem saber que aconteceria este terrível mal da pandemia. Fala, Wallace. Só destacar um personagem que é o Otávio Noronha, o novo presidente da STJD. Ele assumiu durante a pandemia e a primeira coisa que vai cair no colo dele vão ser todos os estaduais do Brasil terem rebaixamento ou não. Por quê? Essa decisão do Tupinambás de levar o caso ao STJD, o Tupinambás e o Vila Nova, no caso os dois estão associados ao Alexandre Franco, que é o advogado que defende ambos aqui em Minas Gerais. Por quê? Na última terça-feira, o TJD votou e com 9 auditores, 6 decidiram, é o pleno, né, do TJD, 6 decidiram que não poderiam, digamos, apreciar a matéria, apreciar o pleito dos clubes, porque o campeonato ainda não tinha terminado. E 3, mesmo com essa orientação, falando jurídica, essa filigrana jurídica, o campeonato não terminou, não tem como a gente falar se o rebaixamento vai ter ou não, porque não foi nada homologado. 3 já julgaram a revelia e o doutor Alexandre ficou muito surpreso, porque 3 já disseram que não, que tem que ter rebaixamento e foram completamente alinhados com a presidência da Federação Mineira. Então, a intenção é levar o STJD até para criar uma jurisprudência nacional. O STJD decidindo, por exemplo, não, as federações têm liberdade, elas vão decidir cada uma por si. Ou não, as federações, esse ano, podem não rebaixar ninguém. Então, libera todas as federações. Ou não, elas têm que cumprir o regulamento estrito e não pode fugir do regulamento. Então, essas são essas 3 vertentes que podem acontecer no STJD. Então, realmente vai criar uma jurisprudência nacional e aí não vai adiantar nem nenhuma outra equipe ir ao STJD, porque já tem uma decisão nesse sentido. Agora, lembrar que esse jogo não é só justiça esportiva, né? Eles estão decidindo nessa matéria também. Isso tem na nossa matéria exclusiva. Essa eu não vou contar. Você vai ter que ir lá e ler a matéria. E mais, está no finalzinho. Não adianta ler só os primeiros parágrafos, não. Está lá no finalzinho da matéria. Lê lá, porque tem projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e está para ser aprovado no Senado, que altera, aí mexe nessa coisa do estatuto torcedor, do campeonato, dos regulamentos e tal. Tá certo. Eu queria chamar a atenção para quem entrou agora na live, o Rafa Maranha, Denise Baesso, todo mundo aqui com a gente. A gente vai depois salvar esse vídeo. Também a gente tem colocado esse de sexta-feira já no final da tarde, até um pouco antes no Face. Está tendo muita repercussão bacana também a divulgação desse vídeo no Face, porque a gente trata desses assuntos. E 2 coisas que eu queria colocar junto com o Wallace, A gente vai ter o Pedro Sarmento ainda no segundo bloco. Não sabe se ele já almoçou ou não. Vamos ver como é que ele vai entrar no vídeo. Se ele ocupar ele sobreviveu ao sanduíche toda da tela, aí a gente fala, já almoçou.
se ele, né, se a estante estiver aparecendo um pouco mais, bem que hoje não tem estante, talvez, vamos ver. Agora, a questão que eu queria colocar duas, né? Uma é que na quarta-feira que vem o Cláudio Dias vai estar na live com o Wallace Matos e a gente vai poder falar com ele também do campo. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que a gente publica algum link nas redes sociais, ou até aqui mesmo nas lives, no aplicativo também ainda não vi a repercussão, porque foi agora mesmo que a gente publicou, tem muita gente que fala assim, poxa, mas que vergonha, o Tupinambás não fez nada e agora fica aí, né, querendo mudar tudo, com que moral que o Tupinambás, isso de fora não tem jeito, papapá, e os clubes vão acabar, e o futebol profissional vai acabar. É uma discussão assim, até vir essa situação, o Tupinambás está na lanterna por demérito dele, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas a gente também, né, a gente não tem que ficar acusando toda hora, né, falar, não é nosso papel fazer isso, a gente tem que ouvir o Tupinambás e aí comentar. A gente já comentou várias vezes, o Wallace e eu também, toda vez a gente fala isso, que são coisas diferentes, né? O Tupinambás errou tudo que podia, pelo menos pelo que está em campo, campanha péssima. O que veio agora, né, essa volta do Campeonato Mineiro, já é uma outra situação. Eu estou dizendo isso porque toda vez que a gente coloca, né, fala, poxa, mas vocês, tipo assim, passar pano, né? Vocês ficam passando pano no Tupinambás, só fizeram coisa errada, só trouxeram jogador velho, e blá, 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 blá. Então, a gente não pode muito entrar nessa pilha. A gente vai apresentando os argumentos, vai apresentando as informações, que o Tupinambás fez tudo errado no futebol, a campanha já diz isso, né? Exatamente, e a outra questão mano, que eu queria colocar, só para o Wallace também já entrar na dobradinha, seria uma questão muito comentada também nos bastidores, né? Eu não sei até que ponto que o Wallace pode ajudar, porque a gente gosta de falar dos bastidores também nas lives, né? Quando houve o julgamento, os dois que estavam nas últimas posições são os que permaneceram depois da rodada de quarta-feira, Tupinambás e Vila Nova. E aí, como não foi decidido, né, vamos dizer assim, como a questão não foi decidida no julgamento de terça, houve muito comentário assim, é por conta do Vila Nova, porque o Vila Nova tem mais força nos bastidores do que o Tupinambás. Por que então? Então esperar a rodada, porque se o Vila ganha do Coimbra, aí rebaixa o Tupinambás. E teve gente que achou bom o Vila Nova não ter vencido o jogo, porque agora, segundo essa, vamos chamar de versão, ficaria mais fácil para o Tupinambás ter o Vila como aliado nos bastidores. Fala um pouquinho aí dessas duas situações para a gente, Wallace. Inclusive, Ivan, isso foi uma nuance do julgamento, do próprio julgamento, foi uma nuance do julgamento. Por quê? Um dos argumentos utilizado pelos auditores que votaram a favor do rebaixamento, né, mantendo o rebaixamento dos 3 que votaram, eles disseram que o Tupinambás só estava fazendo isso e o Vila porque estavam nas 2 últimas posições do campeonato. Mas é aquilo. Eles entraram antes da volta justamente por isso, para não se dizer que eles só estavam buscando a justiça desportiva porque já estavam rebaixados. A desculpa, essa justificativa dos auditores não faz sentido. Por quê? Eles já se sentiam prejudicados antes do campeonato retomar. E por isso procuraram até uma decisão liminar que lhes foi negada. Tudo bem, isso é um direito, né? O direito de buscar a justiça é de quem se vê prejudicado. E direito da justiça negar as liminares. Então, o Vila e o Tupinambás, já antes de serem rebaixados, já buscavam que ninguém fosse rebaixado. Ou seja, se por um milagre o Tupinambás tivesse ganhado da Caldense e ganhado do Boa Esporte, ele escaparia, mas o pleito dele no TJD não cairia. Se o Vila Nova ganhasse do Coimbra na última rodada e rebaixasse o Coimbra, o pleito dele também já teria sido julgado no TJD. Ou seja, esse argumento de que os dois estavam fazendo isso só porque estavam nas 2 últimas posições, não é verdade. Aliás, é um exercício até de desonestidade intelectual. Você olhar para a situação depois que recomeçou o campeonato e falar, eles estão se rebaixados e vão, e é por isso que estão na justiça, e não levar em conta que essa ação foi impetrada logo depois daquela reunião do dia 7, na qual o presidente da Federação Mineira de Futebol não deixou, teve gente falando nesses últimos dias que o Tupinambás e o Vila deviam ter feito uma votação entre os clubes
naquela reunião do dia 7, na volta. Isso foi tentado. O Tupinambás e o Vila Nova tentaram colocar em pauta. O presidente da federação, Adriano Aro, interviu, e o bastidor que eu tenho dessa reunião é que ele não permitiu que isso fosse colocado em votação pelos clubes. Por quê? Segundo ele, tinha que obedecer o Estatuto do Torcedor. Será que esse relato que foi feito pelo Cláudio também sobre esse aspecto, você acredita que isso, da federação não ter aceito vamos chamar, um pleito do Vila, é sinal de que essa força do Vila não é tão forte assim? É claro que isso tudo são bastidores, nada é oficial, mas isso foi interpretado também como o Vila já não ter tanta força ou não, Alan? Então, o que vem acontecendo no bastidor da Federação Mineira é que o Vila Nova, a partir do momento que o Pedrinho, que foi pro Cruzeiro, entrou ali como grande apoiador dessa nova diretoria do Cruzeiro, o Pedrinho do Supermercado BH, ele deixou o Vila Nova e essa parceria que ele tinha, inclusive até que contou com o Alberto Simão, que é ex-dirigente do Tupinambás, no Vila Nova, e o Felipe Soriano, naquela live comigo, quem puder também acessa lá e vê, ele conta um pouquinho dessa história, que fez a Série D e chegou até a ter que pegar uma D20 para poder chegar num jogo na Baixada Fluminense, a live engraçadíssima, o Felipe cheio de história, mas esse desvinculamento, né, essa separação entre Supermercado BH e Vila Nova, e essa nova diretoria da Federação Mineira deixou o Vila num vácuo de poder aí. O Vila tinha muita força com aquela antiga diretoria da Federação Mineira, e que até fez o sucessor, e depois, agora foi eleito o Adriano Aro, e meio que rompeu com essas velhas tradições da Federação Mineira de Futebol. Agora, no STJD não tem isso, né? No STJD agora subiu, a decisão vai ser... Por isso, até que o doutor Alexandre Franco não quer continuar com o pleito no TJD de Minas Gerais. Ele já percebeu que mesmo com essa filigrana jurídica de não poder julgar o mérito da questão agora, alguns já colocaram a questão como mantendo o rebaixamento. Ele não vê muita chance de reverter esse resultado aqui no Tribunal de Minas Gerais. Agora, vale lembrar que o Tribunal de Minas Gerais sempre foi muito alinhado com a Federação Mineira de Futebol, e que eu me lembre, por exemplo, as decisões sempre foram tradicionalmente alinhadas com a Federação Mineira. Então, eu acho que essa questão já devia ter sido colocada lá no STJD. Mas por que, voltando, por que Vila e Baeta entram no TJD? Por quê? Querem, antes de recomeçar o campeonato, que não haja rebaixamento. Então, não dá para poder alegar que eles só entraram porque estão rebaixados. Ou só entraram porque estavam com risco iminente de serem rebaixados. Então, é preciso analisar as duas faces da moeda. Não dá para você tapar os olhos para a argumentação do Baeta e do Vila de que é anterior ao rebaixamento esse pleito. Até para isso subir para o STJD conta. Falar assim, nós entramos lá no TJD de Minas Gerais quando decidiram voltar. Quando decidiram voltar, nós falamos, vai ter prejuízo técnico, vai ter prejuízo financeiro. O Tupinambás foi parar na casa do adversário para jogar o jogo da volta. Então, a argumentação ela é muito lógica, ela é muito, digamos, direta. Não tem nada a ver com os erros e, realmente, prejuízos já anteriores que o Tupinambás já tinha angariado. O Tupinambás errou, fez um time muito velho, fez um time que era desequilibrado entre o seu meio de campo e a sua defesa, principalmente, não conseguia articular chegadas ao ataque e nem conseguia ter uma segurança defensiva muito grande, e teve contusão do Renan Rinaldi, teve contusões inéditas de jogadores que nunca tinham machucado, ficaram muito tempo fora, então realmente teve uma série de erros. Agora, esses erros não excluem que o campeonato voltou antecipadamente quando não deveria voltar, gerou prejuízo demais aos clubes do interior, e o desequilíbrio técnico foi visível. A Patrocinense tinha 5 jogadores que estavam antes da parada. Então, realmente, não dá para poder tapar os olhos para isso. Não. É isso aí. Acho que deu para a gente
dar uma geral bacana sobre isso. É claro que tem muita coisa, a gente vai continuar tratando disso nas postagens do Toque de Bola e também aqui nas lives, nos bastidores, reforçando que quarta-feira que vem, 7 da noite, o Cláudio Dias, que é o dirigente que responde pelo Tupinambás, estará na sabatina com o Wallace Matos e com os ouvintes também. E aí outras perguntas poderão ser feitas, né? Ficou o time do Tupinambás, ele ficou tão não competitivo, né, para usar um termo que a gente já usou aqui também e tal, que é um time que não tinha força nem para vencer em casa, né? Ele estava ganhando do Cruzeiro de 2-0, segundo tempo o Cruzeiro estava todo remendado, continua todo remendado, né? Estava na época com o Adilson ainda. O Cruzeiro ganhou de 4-2, ainda estava com o Edilson, né? Estava com jogadores que já saíram, né? O Cruzeiro toda hora está saindo gente, está entrando gente, está naquela confusão toda, né? Fez 1-0 na Caldense. Por um momento a gente falou, opa, será que com tudo isso o Cruzeiro ainda vai fazer 2 gols, ainda vai classificar? Né? Ainda teve esse momento aí, mas durante o jogo, naquele gramado péssimo, né? O Beto Vidal, que está sempre acompanhando a gente, cada gramado que aparece no futebol, ele fala, 6 meses quase sem futebol para voltar nesse gramado. Eita, futebol brasileiro, que não tem jeito. Não dá nem para poder falar que foi para um campo jogar melhor, né? O Baeta encarou esse campo duro primeiro, né? Amaciou o campo para poder o Cruzeiro jogar no domingo. Agora, a Caldense também mudou bastante, os jogadores. Acho que essas semifinais, a gente vai ter semifinais agora, Tombense e Caldense e América e Atlético. Acho que essas semifinais têm clara vantagem para o Tombense e a América Atlético é uma incógnita. Eu acho que o Tombense vai fazer a final do Campeonato Mineiro e, se fizer a final, vai lutar para jogar lá em Tombos, viu, Ivan? A gente já tem esse bastidor aí que na semifinal eles aceitaram esse negócio de não tá homologado, não tem VAR, não sei o que lá. Mas como a final do Mineiro, essa é fantástica também, Ivan. A final do Mineiro, que vai ser em 2 jogos, não tem data para acontecer e vai depender de quem passar para a final. É mole. Quando a gente falava que era contra a volta, né? Ontem veio a informação à noite de que o jogo Grêmio e Fluminense não vai ser mais em Porto Alegre, porque não pode ter jogo lá, não vai haver tempo hábil, então vai ser num CT. Então você tem ideia por aí que o jogo do brasileiro vai ser num CT, no centro de treinamento. Pode ser espetacular o CT, não conheço. Mas daí você tem uma ideia, né? Quando a gente dizia que não era para voltar, e agora teve muito comentário, vocês falavam contra o Carioca. Repetimos, nossa linha aqui, a gente é contra todos. Os números não estão melhorando em nada. Se está se voltando alguma coisa, é por pressão, é por outra coisa. Tudo menos, né? E agora tem ainda uma situação que, para mim, é muito hipócrita, que eu já comentei isso em outras oportunidades. Aí foi assim, Tombense em primeiro, Caldense em quarto. Aí tem aquele comentário que a gente sabe que não condiz com a verdade. É a força do interior nenhuma. É um trabalho do Tombense, é um trabalho isolado da Caldense. Não tem força de interior. Nunca, não vou falar aqui nunca, mas desde que eu me entendo por gente, né, o dia que tiver essa força do interior, e houve, né, a gente não pode se estender muito, senão vamos falar, daqui a pouco vão interpelar judicialmente também. Mas assim que saiu a classificação do campeonato, houve um texto oficial dizendo semifinais do campeonato reforçam como o interior do futebol está crescendo. Crescendo aonde? Olha o Tupi onde que está, olha o Vila Nova há tantos anos onde que está. Então tem coisas que duvidam da nossa inteligência. Quando duvidam da nossa inteligência, a gente deve se manifestar, senão pega o nariz de palhaço e sai desfilando por aí. Não é isso, Wallace? Exatamente. O Adilson está perguntando aqui quantos jogadores de Tombos tem no Tombense. No total eu não sei, Adilson, mas no time titular não tem nenhum. É todo mundo, vamos deixar claro, é todo mundo ligado à Soccer Brasil, que é a empresa do Eduardo Duran, que é o empresário de jogadores. É por isso que tem sucesso o Tombense. Não é porque ele consegue trazer o Juan, consegue trazer o Ibson, porque são jogadores do Eduardo. Então, não dá para poder comparar. O Tombense é um time que
do Eduardo Duran, que é um empresário de jogadores de futebol. Isso podia ser no Tupi, isso podia ser no Baeta. Não estou falando que é porque é o Tombense, não, mas é a história que a gente já conhece. O Tombense, durante muito tempo, não disputou a primeira divisão do Campeonato Mineiro intencionalmente. Não tinha time profissional. Só foi ter quando foi obrigado pela Federação Mineira, senão não poderia registrar jogadores de juniores para poder fazer as transações. O Jonatas, que a torcida do Flamengo lembra muito dele, que chora para dar uma trivela, durante muito tempo foi ligado ao Tombense. O Léo Moura, as negociações, quase todas passaram pelo Tombense. Era jogador do Tombense. Então, a gente tem que saber o cenário onde a gente está pisando para poder falar. E a gente sabe. A gente tem quilometragem de mineiro, né, Ivan? É verdade. Tranquilo, Wallace? Aqui, deixa eu ir, que a minha irmã chegou aqui, me chamou de sensato, eu acho que ela vai cobrar alguma coisa. Então, tem que ir embora, que senão já vem a conta. Vai. Quando começa com as palavrinhas, assim, pode saber que é louça na certa. Um abraço para você, Ivan, até mais. Fiquem ligados, acessem o portal, baixem o aplicativo, que tem muita coisa que você, aposto que não sabe, que a gente já esmiuçou para você lá no Toque de Bola. Vai. Sempre com muita informação aqui, não só do que a gente publica, mas também de bastidores. O Rômulo está dizendo aqui que o Baeta ainda tem a cara de pau de tentar não cair no tapetão, 3 pontos no campeonato. Enfim, a hipocrisia, a opinião do Rômulo. O Adilson Futebol Puramente Empresa. Um abraço para a Camila, um abraço para o Breno. O Mário Crispim está dizendo que o rango chegou. Não tem nada a ver, você pode rangar e continuar assistindo a live do Toque de Bola. Deixa de ser esfomeado, seu Mário Crispim. Francamente, transmitir ao vivo com Pedro Sarmento. Apareceu essa mensagem para mim, então agora a gente passa a transmitir ao vivo com Pedro Sarmento. Cadê a estante? Boa tarde, Pedro. Hoje eu mudei de propósito, só porque a minha famigerada estante foi citada equivocadamente pela equipe do Toque de Bola na primeira parte. Eu desconheço essa acusação. Queria dizer o seguinte, tem uma semana que eu não como hambúrguer, eu ainda não almocei e a outra deixa inicial era exatamente falar sobre a estante mesmo. Queria falar com o Wallace Matos. Wallace Matos, deixa eu falar um negócio para você. Eu até mandei no grupo do Toque de Bola aqui, quando o Wallace fazia transição para sair. Abre aspas. A expressão de Wallace Matos, desonestidade intelectual, é uma coisa sensacional. A gente vai conversar sobre isso, viu, Wallace Matos? Senão você vai ganhar um processo aqui. Vai conversar. Deixa eu mandar um abraço para os nossos parceiros patrocinadores. Santa Casa de Juiz de Fora. Agora no dia 6 de agosto, semana que vem, mais um aniversário da Santa Casa de Juiz de Fora. E a gente já antecipa aqui, vai fazer isso também ao longo desses dias, os parabéns, os cumprimentos a toda a equipe administrativa, médica, paramédica, toda a turma da Santa Casa de Juiz de Fora, instituição centenária, aniversário no 6 de agosto. Um abraço para o Plask, a turma do Plask também, com muitos planos, né? Plano familiar, empresarial, coletivo. Só dá uma ligada para o Plask que você vai encontrar com certeza ótimas opções. Mastercal, agente autorizado, claro, muitas ofertas legais. Tem uma página também no Instagram, Claro Mastercal, muitas ofertas lá com o comando do Marcelo Pedretti. Pode apostar que tem coisa boa, a internet, a melhor banda larga do Brasil. E o Projeto Cidadão Consciente da Hiperol Embalagens, na página do Instagram Cidadão Consciente HR. Tudo sem acento, você vai conhecer melhor um pouco desse projeto. A gente, antes do Pedro dar sequência aqui na live do Toque de Bola, o nosso Daniel, que é homem do basquete, né, a gente perguntando aqui para ele, muita gente viu também um pedacinho do Santos, pedacinho do basquete, volta para lá, volta para cá, né, o que chamou mais a atenção, além do que se viu na quadra, né, o Daniel está destacando aqui, foi o fato de todo mundo ter se reunido, né, Pedro? Os atletas todos, você também acompanhou um pouquinho disso aí, como é que foi aí esse Big Brother pré-volta da NBA? É a bolha, né, Ivan? Chamada bolha da NBA. A NBA se locou, digamos dessa forma,
entre muitas aspas, estou falando essa palavra aqui, de fato eu nem sei se ela existe, um crime jornalístico. A NBA, ela se mudou, vamos botar se mudou, que é mais informal, todo mundo vai entender. A NBA se mudou para o complexo da Disney, uma parte do complexo da Disney, que fica a 30 quilômetros da cidade de Orlando, na Flórida, e essa parte desse complexo pertence à ESPN, que é a detentora dos direitos de transmissão da NBA nos Estados Unidos e por outros vários países também, inclusive aqui no Brasil a ESPN transmite os jogos da NBA. Eles estão confinados, né, Ivan? E aí tem todo aquele esquema. Eu tô com a colinha aqui como sempre, né? Porque a gente sempre deixa escapar algum detalhezinho importante. Não tem jeito de lembrar de tudo, meu filho. Aqui pode colar. Aqui pode colar, não tem problema não. É prova com consulta. O próprio Daniel compartilhou pra gente algumas informações. Daniel De Felipe, um abraço para ele. Faz tempo já que não o vemos. Não que isso seja bom, mas enfim. Local das partidas, Ivan, são 2 quadras de treino. O complexo que está sendo utilizado pela NBA tem 90 hectares, equivalente a 90 campos de futebol. E aí tem a The Arena, que são 2 quadras de treino e 1 quadra de jogo. O Field House, que é apenas 1 quadra de jogo. O Athletic Center, que tem 1 quadra de treino e 1 quadra de jogo. E, além disso, os times têm 7 ginásios ao longo do complexo, com quadras de diferentes dimensões para poder treinar. O que acontece nesse processo? Sem público, obviamente, né? Apenas as equipes. E aí, eles têm apenas 18 hotéis para poder ficarem nesse complexo da Disney. Estão totalmente dedicados. O complexo está todo fechado para os atletas, para a comissão e para equipes de transmissão da NBA. Todas as pessoas que entram nessa bolha passam pelos testes devidos dentro do protocolo para permanecer lá dentro. Ah, Pedro, eu sou jogador de basquete, eu sou o LeBron James. Eu sou obrigado a estar lá dentro? Não, você pode sair. Você vai escolher. A NBA fechou isso com os times. Os atletas têm o direito de estar lá ou não. Diante dessa situação que a gente está vivendo, eles podem se sentir, enfim, minimamente ameaçados, podem ter o medo de infectar alguém da família. Então, eles não estão sendo obrigados a estarem nessa fase da NBA. Mas, caso estejam, tem que seguir à risca as normas. Tanto que a gente viu o movimento Black Lives Matter, vidas negras importam. Esse movimento ele foi uma exigência dos atletas da NBA que ele estivesse lá, grandão, para todo mundo ver, nas camisas, na quadra, nas artes de divulgação e tudo mais. Foi uma exigência dos atletas para que a NBA voltasse. Então a gente pôde ver, por exemplo, nomes como o Giannis Antetokounmpo, que foi o MVP da NBA do ano passado. Ele não está na bolha ainda. Ainda é o final da primeira fase. O Giannis Antetokounmpo está nas ruas dos Estados Unidos. Ele aderiu aos protestos sociais contra o racismo, está nas ruas, ele não está na Disney. A equipe dele, o Milwaukee Bucks, deve se classificar para os playoffs. Eu ainda não estou com a tabela aqui, mas a chance de se classificar é muito grande, é um dos favoritos ao título, principalmente pela presença dele dentro de quadra, e ele vai se encaminhar para essa bolha, passando por todos os processos de protocolo, enfim, de saúde que tem que fazer, que tem que cumprir para estar na bolha da NBA. Eu vou passar só um pouquinho desses protocolos, Ivan. Por exemplo, o banco de reservas da NBA. Ao invés de uma única fileira, são 2 fileiras e o distanciamento entre um jogador / integrante de comissão técnica será respeitado. Então, por isso que tem essa fileira extra. Eles não estão um do lado do outro. Geralmente, o banco do basquete é um do lado do outro, uma fileirinha só. Tem um banco na frente, um banco atrás, em cima, e eles ficam distanciados aí por 2 bancos de distância um do outro. Por exemplo, a ação dentro de quadra. Os jogadores são orientados, obviamente, dentro de uma partida, pode ser que isso não seja automático ali, as ações acabam sendo automáticas. Então, por exemplo, hábitos como lamber os dedos, cuspir, limpar o nariz, mexer no protetor bucal, limpar a bola com a camisa, compartilhar equipamentos e trocar camisa após os jogos, tudo isso foi orientado a não ser feito, independente de todos estarem cumprindo ou não os protocolos. A torcida, a gente viu durante o retorno do futebol, por exemplo, outra modalidade, tanto no Brasil quanto principalmente no exterior,
a torcida virtual, né? Tem aquele lá, o estádio com o sonzinho ligado e tudo mais. A torcida fake, como os jogos são fechados ao público, essas partidas no complexo da Disney estão com telões que estão exibindo a imagem dos torcedores. Então, quem acompanhou ontem o jogo entre Utah Jazz e New Orleans Pelicans, que marcou o retorno da NBA, pôde ver lá nos cantinhos os torcedores acompanhando de casa, como a gente está aqui agora, na sua sala, no seu quarto, enfim, os torcedores acompanhando. Detalhe, tem o campo bola, né? Vamos falar de quadra-bola. Os jogos na Disney não terão prêmios individuais. Ou seja, não vai ter aquela questão do MVP. Quem jogou melhor? Quem vai ter a premiação de MVP da temporada? LeBron James? Giannis Antetokounmpo? Então, os jogadores não terão essa premiação individual. Perguntas frequentes, Ivan, só para a gente fechar esse assunto NBA. Os jogadores podem deixar esse complexo em Orlando? Como eu disse, uma vez instalados, eles podem deixar. Mas quando eles deixarem, seja por qual motivo for, eles precisam cumprir um processo de reintegração definido por um período de auto-quarentena de 10 a 14 dias. É você e Deus, meu querido. Entre 10 e 14 dias para você poder ressocializar na bolha da NBA. Tem teste antidoping? O teste antidoping foi retomado no dia 7 de julho, mas apenas para medicamentos e diuréticos que melhoram o desempenho no esporte. Tá, Ivan? Alguns detalhes, algumas perguntas constantes. A rapaziada pode acompanhar isso nas redes sociais. Muita gente perguntando também se os familiares podem entrar na bolha e tudo mais. Aqui no site da NBA diz o seguinte: após a primeira rodada dos playoffs, os familiares dos jogadores terão que fazer uma quarentena de 3 dias numa área de Orlando, longe do campus da NBA. E em seguida, uma quarentena de 4 dias no campus antes de ter livre acesso ao local. Ou seja, a primeira rodada foi ontem. Se quiser entrar na bolha para ver o filho, o pai, o irmão, a irmã, o cunhado, que sejam atletas da NBA, 3 dias de quarentena, você e Deus, sozinho, quietinho, num lugar isolado, próximo a Orlando, e aí mais 4 dias dentro do complexo da Disney, passando por toda a testagem do protocolo da NBA, que está voltando com tudo. E se você quiser falar, Ivan Elias, de campo bola, eu falo 2 pequenos destaques de ontem. Vamos lá. Donovan Mitchell, ele levou a melhor ontem no duelo contra o Ingram, no duelo entre Utah Jazz e New Orleans Pelicans. Ele cresceu assisti essa partida ontem, o Donovan Mitchell, armador da equipe do Utah Jazz, ele cresceu muito no último quarto e pôde levar a equipe à vitória por 106 a 104. Aí eu te pergunto, Ivan, quem é o maior nome do basquete hoje em dia? Daniel De Filippo. Então, depois dele, LeBron James, que foi o grande decisivo do duelo de Los Angeles ontem, entre Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers. O Kawhi Leonard, que foi o MVP da temporada o MVP das finais do ano passado, quando venceu o Toronto Raptors, isso mesmo. E o LeBron James fez a cesta da vitória no clássico diante dos Clippers. A vitória foi por 103 a 101. O Kawhi Leonard, como eu trouxe aqui, e o Paul George somaram 58 pontos pelo lado dos Clippers, mas muitos desperdícios, 22 desperdícios de bola. Então os Clippers não conseguiram ter um bom aproveitamento de cesta, de quadra. E o destaque, além do LeBron James, que fez a cesta da vitória, foi o Anthony Davis, que marcou 34 pontos pela equipe dos Lakers e venceram esse jogo aí no retomada da NBA. Ivan. Beleza. Para quem está entrando agora na live, vale a pena, se você ainda não fez, baixar o aplicativo do Toque de Bola na Apple Store, no Google Play. Tem conteúdos exclusivos, inclusive um que a gente acabou de publicar, um pouquinho antes da live, sobre qual será a estratégia do Tupinambás para tentar evitar, fora de campo, que em campo não deu, para tentar evitar o rebaixamento no Campeonato Mineiro. Fiquei devendo só os jogos de São Paulo, né? A gente estava procurando aqui, acabou conversando e dando sequência com o Wallace antes. O jogo do Palmeiras com a Ponte Preta, vamos falar do primeiro jogo, né, na ordem. Domingo, 4 da tarde, Corinthians e Mirassol, e domingo, 7 da noite, Palmeiras e Ponte Preta, semifinais do campeonato. Tabela do Campeonato Mineiro, das semifinais, tabela do Campeonato Mineiro Torneio em Confidência, você pode conferir nas redes sociais do Toque de Bola, Twitter, Facebook, Instagram. Vamos falar um pouquinho, Pedro,
de uma outra produção do Toque de Bola, esta para a Web Rádio, sobre um assunto que a gente já destacou e há algum tempo a gente não tinha, né? Porque agora teremos mais novidades, que é o Sub-20 do Tupi. A gente chegou a anunciar questão da estrutura, de local, de seletiva. Aí depois, como é que está, então, para você já dar uma adiantada para o pessoal que vai ser a próxima postagem aqui na área da Web Rádio do Toque de Bola sobre o Sub-20 do Carijó. Antes de falar sobre o Tupi, um abraço para o Paulo Brandão, Ivan, que está acompanhando a gente aqui, o Paulinho, mandando Davis MVP yesterday, ou seja, falando que ele foi melhor em quadra ontem. Paulinho é um grande fanfarrão, e eu falo isso com muita liberdade, que é um amigo do coração que tem há muito tempo. Ele mora aqui na Rua dos Artistas, aqui do lado da minha casa, e tá falando inglês. Ô Paulinho, você pode parar de besteira aqui, vai querer aparecer aqui não, hein? Um abraço para você, meu amigo. Matheus Facchini entrou também, um grande abraço para ele. O Gustavo Facchini, irmão dele, fez aniversário ontem. Um beijo, Gu. Ivan, é o seguinte, você e também os amigos que acompanham o Toque de Bola nessa live de sexta, já tradicional, muda tudo, hein? Muda tudo, quase tudo. O Tupi Sub-20, Sub-17, Sub-15, as categorias de base do clube, que estão nesse projeto terceirizado com o grupo Multisport, que é um grupo hoteleiro de São Lourenço, aí da cidade do sul de Minas, a estrutura está mantida. Então, tudo que você encontrar na matéria lá de maio/junho, abril ali, eu não me lembro exatamente quando foi que a gente publicou essa matéria, trago a data aqui enquanto o Ivan estiver dando a réplica da matéria do Tupi. Mas tudo que está lá está mantido em termos de estrutura. O local é que deve ser diferente. E eu explico aqui como até um rápido spoiler, você que está acompanhando o Toque de Bola vai entrar nas ondas do Toque no final de semana para poder acompanhar a matéria completa, a entrevista com o Thiago Ferreira, que é o gestor do Grupo Gestor, né? Ele é o diretor do Grupo Gestor, na verdade, do Grupo Multisport, que está tocando a base do Tupi. A estrutura está mantida, o local deve ser diferente. Por quê? Um abraço para a Laís Vidal, que está me cobrando. Ó, minha cerveja depois, hein? Por que o local deve ser diferente? O Grupo Multisport não conseguiu chegar a um acordo com os donos do terreno localizado ao lado da Polícia Rodoviária Militar, ali no bairro Grama, como a gente trouxe em primeira mão aqui no Toque de Bola, trazendo com exclusividade para a galera que acompanha a gente. Não conseguiu fechar um acordo. Então, como que se procedeu? O CT, utilizado pela seleção feminina de futebol da CBF, aí está aí o Guilherme, que é um dos gestores também lá da equipe do Grupo Multisport, que vai comandar o Tupi, ocorreram negociações, Ivan, para a base do Tupi ir completa, todas as categorias de base, fazerem um trabalho sensacional nesse CT que é utilizado em... me fugiu o nome da cidade, rapaz. Ih, pronto, aí na hora do ao vivo a gente esquece. Vou lembrar. O Guilherme tá aí, pode escrever para mim. Mas, enfim, CT completaço, Ivan. 4 campos de futebol, estrutura de academia, restaurante, hotel, alojamento, piscina para preparo físico, caixa de areia, negócio de cinema, primeiro mundo. É um CT no estado do Rio de Janeiro. Eu vou pegar a cidade aqui agora, que absurdo, rapaz. Como é que pode o cara entrar ao vivo e não falar o nome da cidade? Mas a matéria que a gente se referiu, só para situar, foi em 22 de maio, né? Quando você trouxe aí as informações relativas à base do Tupi. É o CT, Ivan, João Avelange, em Pinheiral, Rio de Janeiro, como confirma agora o Guilherme, deu tempo de eu pesquisar. Só que isso é para ver se o Guilherme estava atento, né? Para ver se ele estava atento. Mas deu uma reviravolta pequena essa semana, por quê? Porque a CBF vai precisar do local. E aí, como é exclusividade contratual com a CBF, vira e mexe, a CBF aciona, estamos aí indo para aí semana que vem, hein? E aí brecou um pouquinho essa ida do Grupo Gestor juntamente com a base do Tupi para Pinheiral. A ideia é que a preparação, independente de quando comece, seja feita lá. É a ideia inicial da galera do Grupo Multisport. Mas aí, como agora a CBF vai utilizar por um tempo, o Grupo Multisport tenta encontrar um local em Juiz de Fora, está fechando essas negociações. O Thiago, que é o gestor, esteve em Juiz de Fora ontem para as negociações e estão tentando fechar um local aqui em Juiz de Fora para começar a preparação. Pinheiral é o destino. Beleza. Muito obrigado, Pedro Alisson. Nosso tempo de live está terminando. Terminou a live, a gente volta aqui para os bastidores. Pode ficar ligado
Tem coisa boa, baixa o aplicativo, portal, Twitter, Face, Instagram, Tudo. YouTube. Vai na boa com toque de bola que a gente vai continuar por aqui. Só a live que terminou. Valeu, Um Pedro. abraço. Bom final de semana a todos.